Olá, começa agora o programa São José em Debate e o tema de hoje vai tratar sobre as áreas industriais dos bairros Forquilhas e Sertão do Imaruim e São José. Bom, e para conversar sobre esse assunto, recebemos aqui em nosso estúdio o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São José, Fernando Souza. Muito obrigado pela presença. O vereador Michel Schlemper. Obrigada, vereador. Temos também o empresário Luiz Sempre Bom. Muito obrigada pela participação. E o presidente da Influ, Marcos Souza. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Para começar aqui o nosso debate, eu gostaria de conversar com o vereador Michel, que levantou essa bandeira aqui no município. O vereador, explica para a gente qual é exatamente o problema que os empresários estão passando lá nas áreas industriais. Olha, primeiro cumprimentar os demais convidados, os companheiros da mesa. A nossa área industrial de Forquilha e Sertão do Imaruim, as duas áreas conjuntas, tem uns 49 lotes. Nessa área industrial, onde nós temos hoje 25 lotes que não foram ocupados. Então, mais de 50% daquela área não está sendo ocupado no momento. E os problemas ali são os mais diversos problemas por culpa de alguns empresários, problemas por culpa do próprio poder público e também por culpa do próprio poder legislativo, que foi quem aprovou a legislação que criou essas áreas industriais. Então, como vereador, eu achei e acho importante trazer esse tema para o debate nesse primeiro ano legislativo, para que a gente possa realmente juntos, os poderes constituídos, a própria EMPLO, os próprios empresários, buscarmos uma saída que seja melhor para a cidade. O maior problema ali são os empresários que não cumpriram o prazo determinado para se instalar? Exatamente. Eu acho que hoje, dentro de 50% de não ocupação, sem dúvida o maior problema é a não ocupação dos terrenos que foram comprados, subsidiados pelo município, para que fosse fomentada aquela área industrial na geração de emprego e renda para a nossa cidade. Então esse, sem dúvida, é o maior problema e o maior desafio a ser enfrentado por nós agora nesse debate. Bom, nós temos aqui um representante do Poder Executivo. Eu gostaria que você falasse, na visão do Executivo, como que vocês veem esse problema? Dá para ser resolvido? Como está a situação hoje? Boa tarde a todos. Primeiramente, nós temos que resolver o mais rápido possível, porque o município não pode continuar a ser penalizado, já que temos hoje lá 25 lotes que não foram construídos e que nós estamos perdendo emprego e renda. O município deixa de arrecadar e deixa de ter empregos para a nossa população. Quando eles foram criados, eles foram objetivamente para isso, criar emprego e renda e facilitando os que queriam lá investir. Hoje já fazem quase, o do Sertão do Imaruim, fazem 13 anos que foi feita a lei foi divulgada, foi publicada e até hoje não tivemos uma resolução. E o de Forquilhas fazem 10 anos que a lei foi publicada. Então nós precisamos resolver isso o mais rápido possível. O município está perdendo, os empreendedores que lá investiram, que estão lá, estão perdendo, estão com problemas no distrito industrial. Ele está com problemas dos terrenos baldios, os terrenos com lixo, com mato. Então o município quer resolver o mais rápido possível. E nós temos a certeza que vamos fazer isso agora, nessa administração, e estamos querendo resolver para o município arrecadar e gerar emprego e renda para a nossa população. Bom, uma situação muito complicada para os empresários, Temos aqui um representante da Influ. Como é que você vê essa situação hoje? Muito bem, boa tarde a você, boa tarde aos colegas de mesa, ao Luiz, Fernando, secretário, o vereador Michel. Nós representamos a classe empresarial, mas entendemos de que lei foi feita ou para ser cumprida ou, quando no máximo, discutida. E se existe uma legislação que previa um prazo para construção, que previa um prazo para investimento, que ela seja cumprida. Eu concordo em grau, número e gênero quando se diz que o município não pode perder. E essa é a nossa luta, para que o município dê condições de infraestrutura para que a classe empresarial possa investir, para que a classe empresarial possa desenvolver o município, gerar emprego, renda, gerar impostos. Esse é o objetivo. Então, se determinada parcela das pessoas, dos empresários, que na época foram agraciados aí com essa possibilidade de ter esse terreno e não fizeram esse investimento, que o poder público tome as providências devidas, discuta isso, em último caso tome isso de volta e coloque novamente à disposição de novos empreendedores, novos empresários, para que a gente possa resolver não só
o problema de desenvolvimento do município, mas o problema dos próprios empresários que estão lá e que investiram e que estão vivendo problemas aqui já relatados. Um deles que não foi citado, mas eu tenho convicção de que atinge aquela região, é a segurança, né? Quando tu tens ali inúmeros terrenos que não estão ocupados, o mato, enfim. Nós precisamos, São José não pode viver com esse tipo de situação, né? Quando nós falamos no município que tem toda uma possibilidade de desenvolvimento, toda uma possibilidade de crescimento, áreas como essa, paradas, não podemos conviver. E a Enfro e CDL São José são parceiras aí tanto da Câmara Municipal quanto do Poder Executivo no intuito de realmente resolver essa situação e colocar isso para funcionar o quanto antes. Bom, vocês concordam com essa opinião ou tem que ser dado algum prazo para os empresários que ainda não construíram, que tiverem interesse, um prazo de uns 3 meses, de repente, começar a construção ou de imediato já dar oportunidade para outros empresários? Nós fizemos todos os levantamentos na Secretaria, passamos para a Procuradoria Jurídica do nosso município que está resolvendo isso, mas é um caso bem complicado, assim, nós temos que dar resolução, né? Os empreendedores que compraram o terreno sabiam das regras, sabiam das exigências, o terreno foi vendido por preços baixíssimos, que não era nem uma venda, era quase uma dação, que a gente chama juridicamente. Então, ele tinha aquele prazo, um valor simbólico, e com prazo, até alguns casos com prazo. Então, o empreendedor teve o tempo hábil para construir, tanto que muitos construíram. Não adianta a gente pegar e dizer, não teve possibilidade, o poder público não deu apoio. Se alguns construíram, eu acho que todos podiam ter construído. Então nós temos que resolver. Se acharmos a melhor maneira, dar um prazo, e aí temos que pensar bem, temos que refletir. Hoje tem muitos empreendedores querendo vir para São José, querendo investir. Os próprios empreendedores da área industrial que investiram querem aumentar o seu negócio. Então a gente tem que pensar bem, com cuidado, e nós da administração pública vamos sempre querer o melhor para São José. E o melhor é a gente pensar com muito cuidado e definir o que for melhor. Bom, eu acho que a grande questão é o estudo, né, e tentar entender o que houve, né, que os empreendedores naquela oportunidade não construíram. De certa forma, acredito que o modelo adotado, claro que alguns puderam construir, talvez tiveram até uma grande ousadia de colocar o seu capital, do seu fluxo de caixa na construção da obra, já que não permitia de forma alguma que buscasse capital em bancos de fomento para que pudesse empreender e construir lá. Várias questões de infraestrutura da área industrial à época não estavam conclusas, ao qual não tinham as garantias se a questão, por exemplo, da rede elétrica iria suportar a empresa estar funcionando, dependia do poder público, buscar na Celesc a garantia de colocar os transformadores. Então isso leva o empreendedor, que já iria tirar do seu capital da empresa a construção, sem a certeza que a minha empresa vai realmente efetivamente funcionar, sem me dar um colapso na minha empresa, podendo até me levar a um estado de falência. Isso também gerou uma insegurança. Acredito que passamos naquele período também por algumas questões, o pessoal da área de tecnologia. Na época houve aquela disparada do câmbio, amedrontou algumas empresas de tecnologias que compraram imóveis lá, que ficaram com medo de construir, porque mal sabiam se conseguiriam manter o seu negócio. Então ali há casos e casos. A grande verdade é que se passaram aí, como o secretário colocou, praticamente 10 anos, não é um problema de agora. Acho que o momento de agora é isso, a vontade do Poder Executivo, do Legislativo, de buscar uma saída que sem dúvida seja melhor para o poder público. Se vai beneficiar novamente alguns empresários, pode ser uma consequência. Mas a grande questão que eu acho é o seguinte: se nós perdemos já 10 anos nesse debate, se tem culpa ou não tem culpa, será que nós não poderíamos perder mais alguns meses buscando, claro, uma saída legal? Porque nós temos que achar primeiro uma saída legal para isso. A nossa opinião é o que, de certa forma, menos importa. O importante é saber se nós vamos construir uma saída legal. Mas se nós conseguíssemos construir uma saída legal, dando uma nova oportunidade para aquelas empresas que compraram, dentro de um período curto, de 3 a 4 a 5 meses, de construir, nós não estaríamos separando do joio e do trigo, realmente de quem teve por algum motivo, alguma dificuldade, pudesse construir, que muitos querem construir agora, e claro que há aqueles casos que se aproveitaram, acreditando que o poder público ia novamente falhar e iriam ganhar aquela área para especular. E tem isso também. Muitos compraram para especular naquele imóvel, nós sabemos disso. Isso é evidente, mas se de repente nós pudéssemos buscar essa alternativa de dar um novo prazo para quem realmente hoje está mais estabilizado, que possa construir, flexibilizando, está aqui os nossos empresários, hoje o capital
O governo federal colocou o dinheiro no BNDES, no BRDE, no BADESC, para que as empresas pudessem buscar ampliação, buscar reaparelhamento e construir, oportunizando para que eles pudessem buscar o capital lá. Muitas empresas hoje ainda estão muitos empresários estão com o seu patrimônio pessoal penhorado nos bancos, porque não puderam dar o seu próprio imóvel que está lá no empreendimento como garantia. Que é o caso do seu Luiz aqui, né? Seu Luiz. Bom, boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Eu estou ali na área industrial e a gente está diretamente ligado ao problema, né? Eu quero parabenizar o vereador Michel por ter levantado essa bandeira, ao secretário também, né? Porque a gente precisava botar o dedo nessa ferida, né? Nós que conseguimos se instalar ali, que estamos se instalando ali, a gente fica um pouco preocupado de ver que não está o retorno, né? O retorno de mais gente, né? No loteamento não está acontecendo. E a gente não pode continuar. Então foi por isso que a gente levantou essa bandeira, né? O Michel levantou essa bandeira, de que a gente teríamos que trabalhar para não passar mais anos, né, na mesma situação. Se vocês forem hoje no loteamento, o loteamento serve para várias coisas, né? Ele serve, além de ser uma área industrial, ele serve para plantio de cana, que a gente vê lá que tem plantio de cana, a gente vê, né, gente que corta o mato para levar para os seus animais. E por que isso acontece? Porque não se instalou as empresas que ali entraram na concorrência e ganharam, né, e compraram os terrenos. Eu diria para vocês que a gente não deve procurar culpados nisso, né? A gente deve talvez dizer assim, quem menos errou, né? Se foi o poder público, se foi os empresários, mas o que nós devemos é, daqui para frente, criar formas para que as pessoas tenham condições de construir, certo? Ou aqueles que não têm condições de construir, não querem construir, que abram mão para pessoas que querem. O município de São José hoje é carente de terrenos de áreas industriais. E aquele ponto ali é muito bom para uma área industrial, né? Então eu acho que esse é o grande legado dessas reuniões todas que nós estamos tendo, é de que a gente não vai olhar passado passou, já fazem 10 anos que as áreas foram loteadas e não se construiu nas áreas, mas vamos ver caso a caso agora daqui para frente, né, como é que a gente pode resolver esse problema. Eu tenho casos ali de gente que quer construir, mas não está podendo construir porque não tem uma viabilidade ainda, que a prefeitura ainda também está um pouco com problema em termos, né, de viabilidade ali. Tem gente que quer construir, mas não tem condições de financiar, porque para ele financiar ele precisa da escritura do imóvel e também do direito de hipoteca, que a lei não permite, né? Então a lei também tem que ser analisada. Tem gente ali que já investiu dinheiro, tem um cidadão que ele já investiu o dinheiro da empresa dele e ele não conseguiu terminar e a empresa está lá parada, ele quer resolver o problema, ele quer se instalar, né? Então nós devemos que, como eu acho que o Michel foi muito feliz quando ele disse separar o joio do trigo. É muito comum se jogar tudo numa vala comum aqui, né, no Brasil, né? É muito comum. Isso vai todo mundo para a vala comum. Ali está acontecendo a mesma coisa. Eu acho que tem gente que está fazendo talvez especulação imobiliária, mas tem gente que tem interesse de ir para lá também. Que tem o terreno e tem interesse. E está tendo um pouco um probleminha ali para se instalar, entendeu? Então, separando bem isso aí, ver quem quer se instalar. A gente já atende quase 50% da área que hoje está desocupada, ok? E as outras pessoas que talvez não queiram se instalar, tem que ver uma forma, né, de como a gente vai agir com essas pessoas, ou como a prefeitura vai fazer, né, de a pessoa ceder para outra pessoa, assim, a gente vai ter que analisar isso aí. Agora, seu Luiz, esse não é o único problema da área industrial, né? Tem a questão da segurança, dos terrenos abandonados. Como que está a situação hoje? Os terrenos estão abandonados justamente porque as pessoas não construíram. Nós temos ali na área industrial 5 áreas verdes, certo? Que a hora que o loteamento estiver todo tomado, nós já não vamos ter problema de sujeira, porque os terrenos estão tomados. As áreas verdes, as próprias empresas vão administrar as áreas verdes, se quiserem.
Eu, por exemplo, eu tenho uma área verde na frente do meu terreno, na frente da minha fábrica. Se a prefeitura me concedeu o direito de eu administrar aquela área verde, eu administro a área verde. Não vai ter mais problema de sujeira. A sujeira decorrente justamente do descaso, tanto do descaso das pessoas que não entendeu? E também da prefeitura que não se agilizou para que as pessoas construíssem. Também tem esse problema, né? E depois, isso gera insegurança. Tem o caso do incêndio, inclusive, né? Tem o caso do incêndio que houve na frente da minha fábrica. E por que, por exemplo, esse incêndio aconteceu? Porque é comum na região as pessoas cortarem mato para levar para os seus animais. É comum isso, eu vejo todo dia as pessoas cortarem. Quando o mato está bem baixo, eles colocam fogo para que o mato volte. Entendeu? Aí, isso é numa área verde, por exemplo. Esse incêndio que aconteceu numa área verde, quase atingiu a minha empresa. Eles fazem isso de domingo, a gente não está lá, né? Porque quando a gente dá, quase toda semana a gente apaga o começo de incêndio que tem naquela área ali, né? Então é isso. Eu acho que a hora que nós resolvemos a legislação, que ela é um pouquinho complicada também para que a pessoa instale, né, Michel? A gente já discutiu isso, nós conversamos isso. É impossível você pegar a legislação hoje, ele só vai receber escritura depois que ele pagar todo o terreno e construir. Que deveria ser o contrário. Certo? Ele deveria pagar o terreno, pegar a escritura e ter o direito de hipoteca daquele terreno também, em cima, para, né, depois que ele mostrar para a prefeitura que ele quer construir, que ele mostrar um projeto, tudo direitinho, aí a prefeitura libera para ele fazer uma hipoteca num banco de fomento, que nós temos 3, 4 bancos de fomento no Brasil. Né? Não concorda? 3, 4 bancos de fomento, é só indicar os bancos de fomento. E aí a pessoa termina, né? É uma facilidade maior que a pessoa tem para construir, né? Bom, a gente vai voltar a falar desse assunto daqui a pouco. Vamos para um breve intervalo agora. Voltamos daqui a pouco. Olá, o São José em Debate está de volta e o nosso tema de hoje trata sobre as áreas industriais de São José. Bom, no dia 28 de junho foi realizada aqui na Câmara uma audiência pública para tratar sobre o assunto, né? Foi uma iniciativa do vereador Michel Schlemper. Vereador, muita coisa se discutiu sobre mudanças na legislação. Que mudanças seriam essas? Bom, acho que poderíamos estudar a ideia da audiência pública é isso mesmo, trazer esse tema para o debate. A gente fez a proposta de criar uma comissão posterior à audiência pública, para que a gente possa também, aqui o Poder Legislativo está de uma forma ajudando ao Executivo, e a gente construir algumas mudanças, né? Eu acho que são vários pontos que merecem uma atenção. Tem a questão das empresas que se instalaram e hoje estão aí vinculadas a um prazo de 10 anos para que possam alienar ou até dar em garantia o seu imóvel, que eu acho que é um prazo hoje, nos dias de hoje, um prazo muito longo. 5 anos eu acredito que seria um bom número, né? Essa é a minha opinião pessoal. Isso é a comissão que vai discutir. Posteriormente, se nós acharmos um meio legal, é a Câmara de Vereadores, os vereadores na sua maioria que vão decidir. Também não pode vender nesse tempo? Não pode nesse tempo. Não pode se vender, não pode dar como garantia, não pode hipotecar para buscar um financiamento, não pode fazer nada, né? É algo que tu não pode nem integralizar a sua empresa ali para título de investimentos futuros. Tem esse ponto, tem a questão que já falamos no bloco anterior das empresas que não construíram, que não se consolidaram, que acredito que o poder público quer é que a área se consolide. Né? Se vai construir A ou B, o que a gente quer é que amanhã esteja lá a empresa construindo, edificando, gerando emprego, gerando receita, gerando renda para a nossa cidade. Né? Tem tantas dificuldades financeiras que atravessa o município, o incremento naquela área ali, com certeza na geração de emprego e renda, ele é significativo para o município. Então, acho que é um tema importantíssimo de debate atual da cidade. O início de uma nova administração, é uma administração que pegou o município com uma série de dificuldades, que não é diferente de outros municípios do nosso estado, do nosso país. Então, nós não podemos se dar o luxo de ter duas áreas industriais com 50% do seu terreno desocupado. Então, se nós achar um caminho legal, que seja o mais rápido e o mais
fácil de se resolver, nós temos que construir essa saída, independente se vamos tomar o terreno, se vamos dar uma nova oportunidade de construir, não. O que legalmente for possível, dentro de um espaço mais rápido, que não podemos ficar mais de 10 anos se arrastando esse imbróglio aí, o município que não tem mais praticamente espaço para construir novas áreas industriais, se dá ao luxo de ter uma situação como essa que tem lá em Forquilhas e no Sertão do Maruim. Por isso é importante, Bruno, esse tema realmente fazer parte do debate do Legislativo nesse primeiro ano, assim como outros temas que estamos discutindo, mas esse tema é um tema importantíssimo para a cidade. Bom, o secretário Fernando estava presente, né, nessa audiência. A reunião foi proveitosa? Foi totalmente proveitosa e como o vereador Michel falou, nós temos aqui resolver o problema. O município de São José não pode ficar com as áreas com 50% do aproveitamento, nós temos que aproveitar em 100%. E nós temos pressa, desde o primeiro momento que a gente assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fizemos um levantamento das áreas, passamos para a Procuradoria Jurídica para tomar as devidas posições. Nós precisamos resolver esse imbróglio. O município está precisando de empresas, nós queremos dinamizar e trazer novas empresas para São José. Todos os dias nos procuram inúmeras empresas para vir para o nosso município. O nosso município é um município central, é um município que na região dos grandes municípios da região metropolitana, ele fica no meio, no centro, então as empresas têm facilidade de locomoção, transporte, então nós precisamos resolver isso e a audiência pública veio ajudar-nos e nós estamos abertos ao diálogo e queremos resolver, queremos trazer as empresas realmente, fazer as áreas industriais funcionarem, isso que é o nosso objetivo. Bom, é muito válida essa parceria entre o Legislativo e o Executivo, né? Para resolver o problema. É isso. Eu fazer uma observação, Fernando, se me permite. Claro. Desde o início do mandato da atual prefeita, a gente tem conversado muito sobre não só trazer novos investidores para São José, mas também olhar pelos empreendedores que aqui estão, né? Eu acredito que essa iniciativa do Michel, vereador Michel e da Câmara, eu acho que é louvável porque procura trazer esse problema à tona, né? A gente percebe aqui com as declarações do Luiz que existem não só questões legais, como principalmente no decorrer desses 10 anos, muita coisa aconteceu. O que eu vejo de mais complicado é equalizar o que cada um tem de problema, né? Porque o poder público ele tem essa missão de o princípio da isonomia, né? Direito para um, direito para todos, deveres para um, deveres para todos. Mas se é pelo benefício do empresário de São José, se é para o benefício da economia de São José, que esse processo seja transparente, que essas regras sejam analisadas e debatidas para serem colocadas de forma clara e que os prazos para que isso aconteça sejam factíveis, mas curtos, né? Quer dizer, nós temos aqui, pelo que eu ouvi no intervalo aqui, que nós temos inclusive empresários que já estão estabelecidos em São José. Quer dizer, pretendem construir nessa área. Qual é o projeto? Em quanto tempo? Não pretendo mais. Então qual é a forma de ceder isso para outro? Né? Mas sempre olhando, primeiro, isso eu tenho dito muito à nossa prefeita, primeiro olhar pelos empresários que aqui estão, né? Como oportunizar isso? E nesse caso das áreas industriais, primeiro os que já estão lá. Não fizeram, não vamos discutir o passado, não fez, o que pode ser feito? Vamos fazer daqui para frente. Tem condições, apresenta o projeto, em quanto tempo vai construir? Não tem condições, então vamos ver, né, de qual forma nós vamos ceder isso a outros empresários, preferencialmente, se a lei permitir, de São José. Para depois nós pensamos em trazer alguém de fora. Eu até gostaria de botar uma sugestão. Marcos, 90% dos que nos procuram são de São José. São empresários que têm problema onde eles estão estabelecidos e eles querem ir para a área industrial, às vezes problema de barulho, então, inúmeros problemas de locomoção. Então as empresas, 90% são de São José e a preferência nossa é sempre atender o nosso empreendedor. O que se leva de vantagem, Fernando, é que foi feito até agora, nós percebemos que existe uma série de, vamos chamar de erro, vamos chamar de equívocos.
de gestões anteriores, faltou isso ou isso não era para ser assim, então que seja um aprendizado. Que seja um aprendizado. E que agora se consiga estabelecer regras claras e talvez, quem sabe, como propõe o novo vereador, quem sabe uma nova oportunidade, pode ser uma alternativa, desde que seja clara, transparente, né, e que se tenha recurso para não, em 6 meses, decidiu que em 6 meses não resolveu, vamos dar um outro destino. Né? O que nós não podemos é deixar que isso perdure por mais 5 a 10 anos. Né? O município, como já bem foi dito aqui, não precisa disso e não merece isso. Né? Muito pelo contrário, precisa de desenvolvimento. Né? E nós eu acho que o presidente foi muito feliz quando ele diz assim, pensar no empresário também de São José. A gente tem que pensar também no empresário das áreas industriais. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço gente ali que há 10 anos atrás construiu, mas a empresa dele cresceu. 10 anos as empresas crescem. E ele precisa de mais área e do lado da fábrica dele tem um terreno abandonado. E ele não pode fazer nada. Então, entendeu? E ele chega conversando com ele e diz, eu acho que eu vou ter que ir embora, porque eu não consigo viabilizar esse terreno aqui do meu lado. Certo? E a minha empresa está crescendo, eu não vou parar o crescimento da empresa. Entendeu? Então, isso a gente podia tentar viabilizar também. O próprio empresário que está ali no local, eu conheço 2 ou 3 empresários ali que querem crescer a empresa dele, não está podendo. Né? Então, isso a gente devia. Isso vai ter que ser jogado na mesa também, conversado, entendeu? Então são coisas que são nada contra os municípios vizinhos. Exatamente. Não perder uma empresa dessa para outro município. Exatamente, porque tem gente já que falou isso, não. Se eu não conseguir, eu vou ter que comprar uma área fora de São José, porque São José não tem mais área. Muito poucas áreas. Até porque se ele está lá, o município já investiu nele. Exatamente. Já deu, como disse o Fernando, uma dação, né? Quer dizer, já foi um valor simbólico, já investiu nele. Agora que ele está dando retorno para outro município, não, peraí um pouquinho. É verdade. É a hora de nós trabalharmos para segurar essa empresa. Então, eu acho que é o maior desafio, né? Quando a gente fala da nova oportunidade, o Fernando colocou muito bem. Hoje, só os empresários, as empresas de marmoraria, as empresas de imóveis sob medida, que os bairros foram crescendo, eles ficaram sufocados, eles geram um problema ambiental seríssimo onde eles estão instalados. E estão em áreas industriais, residenciais, né? Notifica o empresário, notifica a prefeitura, né? Independente se nós temos áreas disponíveis para novas áreas industriais, para novos empreendimentos, e nós sofremos uma concorrente desleal, né? Os municípios vizinhos, Palhoça, Biguaçu, Tijucas, com áreas enormes, com capacidade e potencial de abrir novas áreas, e o cidadão acaba se instalando, a empresa... Parabéns para ele, o sucesso dele cresceu, mas ele não consegue crescer o seu parque de produção. E acaba indo embora e a gente fica muitas vezes sem ter mecanismos, ter meios de segurar o empreendedor. E esse talvez seja o grande desafio, né, Marcos e Fernando, a gente criar mecanismos que não prejudiquem também as receitas do município e de manter esse empreendedor na cidade. Né? Temos casos concretos aí de grandes empresas, até que não estão na área industrial, mas estão em outras áreas, que lá no passado também tiveram um subsídio parecido com esse problema que nós estamos discutindo hoje, e que bate na porta da prefeita e diz, estou indo embora. E a prefeita vai fazer o quê? Né? Então, por isso que realmente isso é preocupante, e por isso que é tão importante esse debate aqui hoje. Por isso que é tão importante a audiência pública, isso é importante nós termos um fórum permanente de discussão, né? E o mais importante de tudo isso é esse diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo. Porque Marcos foi tentado em 2010. Em 2010, na gestão anterior, enviaram para a Casa Legislativa um projeto que dava essa oportunidade, separava em 3 partes. Eu vou te dar a oportunidade em 3 meses de tu aprovares na Prefeitura os projetos necessários para o início da obra. Se tu cumprires essa parte, não cumprires, automaticamente o terreno devolve para o município. Se tu cumprires, tu tens 8 meses para iniciar e concluir as obras. Né? Era algo interessante, mas por que não foi certo? Porque não houve um diálogo com a Câmara, né? Não sei se houve um diálogo com os empresários, né? Faltou isso, faltou ter construído essa alternativa juntamente com o Poder Legislativo, com os empresários, para que fosse feito, porque não basta só dar 3 meses para o cara construir, tem que ir lá na SUS também ter umas regras, separar o empresário que está ganhando essa oportunidade do empresário comum do dia a dia, que está lá diariamente buscando viabilidade para construir, porque senão em 3 meses ele não consegue nem atravessar. Se a prefeitura segurar o processo dele por da SUSP 68 dias... Mais do que nós achávamos uma saída de 3 meses, o Fernando já esteve lá na SUS também no passado, sabe da dificuldade, porque nós não temos um plano diretor, esbarra numa série de preocupações que tu tem que ter todos os cuidados necessários para não entrar numa FIA no futuro. Então, além de dar uma nova oportunidade, tem que construir mecanismos lá na Secretaria de Serviços Públicos para que realmente
tem essa preferência que não descumpra as normas legais, mas que tem essa preferência de encaminhamento para que a burocracia não seja a mesma de um outro tipo de empreendimento que está ocorrendo na cidade, porque senão vai ser inútil tu construir a ponta de novo prazo. Eu acho que aí é diretamente ligado à secretaria, né? A secretaria, ela tem prerrogativas para ter pessoas lá dentro da secretaria para orientar. Sabe, secretário Fernando, para orientar. Eu sei da dificuldade que eu passei para construir a minha fábrica lá. Se o senhor perguntasse, você faria tudo de novo? Acho que não, porque é complicado. Mas é complicado porque é aquilo que eu disse, vai tudo para uma vala comum, então você não tem diferencial. Não que tem que ter privilégios aos industriais que vão se instalar na área, né, área industrial. Mas que eles tenham, de princípio, orientação boa da secretaria. É muito importante isso. Tá? Para que ele não vá nos lugares errados e a coisa volta, e ele vai e volta. Então a secretaria indica certo onde ele vai. Né? Regras claras. Que indique mesmo. Na SUSP tem que fazer assim, assim, assim. Para mim não foi feito, eu tive que abrir caminho. Né? Isso é muito importante, vereador Michel, porque é uma das grandes reclamações do pessoal do loteamento. Ele diz assim, a gente vai na prefeitura, vai, volta, sabe? E a coisa não acontece. Aqui na lei diz assim, que o prefeito ele pode te dar o direito de você hipotecar, se ele te der um documento. Vai até chegar ao prefeito esse documento. Vai demorar mais de 90 dias. Isso, a secretaria tem que ter a prioridade. Se for definido. Que o cara chegou, que o industrial chegou com um projeto na prefeitura. E o projeto foi aprovado na SUSP. Não precisa ir lá pedir para o prefeito autorizar. A secretaria pode autorizar. Só está na lei. Ele está cumprindo a lei. Eu acho que a burocracia complica um pouco também a forma de construção no loteamento. Tem gente que teve na audiência pública e comentou que nem a viabilidade não conseguiu. Certo, Michel? Acho que você viu, né, Fernando? Comentaram isso ali, né? Não sei se é verdade ou não é. Não você entende? Ele falou, não, pois a viabilidade não saiu e tal. Até contestar, mas como? A viabilidade tem que ser com 3 dias? Sai com 3, 4 dias? Eu acho que vai vir para aquela situação, mas se eu estou na época, na qualidade lá como empresário que alega isso, se ele protocolou e não vir, ele tinha que também ter buscado as garantias dele para que não fosse no prazo dele prejudicado. Também tem isso, né? Agora vai aparecer gente dizendo que nem recebido foi. Né? Então, aí vai entrar naquela questão lá dos poréns, né? Que nós conversamos no início que 10 anos se passaram e agora um vai colocar a culpa no outro e buscar, então... É muito fácil tirar a culpa de si, né? E passar para outro. Claro que é dificultoso, mas que a gente busque nos caminhos corretos, de fazer os protocolos da forma correta, dentro do trâmite administrativo, para que eventualmente, caso a pessoa se sinta prejudicada, ela possa se utilizar disso para, olha, eu não tive um tratamento com isonomia aqui eu fui prejudicado. O que não pode é a gente tentar resolver caso a caso. Até recentemente nós aprovamos aqui, um debate internamente muito intenso, o executivo enviou um projeto para que uma empresa que está nessa situação, que construiu, mas estava presa aos 10 anos, ela vendeu a empresa para um outro empreendedor. Né? Mas ela estaria presa na legislação lá dos 10 anos que não poderia fazer isso. O executivo, dentro daquela questão lá, que diz a lei que desde que o poder público autorize, então o poder executivo entendeu que o poder público era o executivo e legislativo, enviou uma lei à Câmara, para que a Câmara homologasse essa venda, né? Transferisse o contrato da empresa A para a empresa B. Né? A gente, diante da justificativa que veio, diante dos documentos que estavam no processo, nós entendemos que podemos aprovar. Mas isso acende um sinal amarelo do perigo de nós tentarmos resolver caso a caso. Se nós for tratar caso a caso, vai de encontro ao que o presidente da EF, Marcos, colocou, de talvez ferir a isonomia. Aí sim nós vamos entrar num problema jurídico seríssimo que podemos realmente aí ficar anos e anos sem resolver o problema. Não tem como. Então, diante desse sentido, assim, que é realmente de buscar uma maneira que seja, talvez não vai ser a mais justa. Não vai dar para agradar todo mundo, mas vai dar oportunidade a todos. Mas que se agrade, na maior parte, ao poder público, que consequentemente vai refletir ao cidadão, aos empresários também,
que se busque dessa maneira. É porque nós não estamos falando de um partícipe aí, que é o mais importante nesse processo todo. Nós falamos do poder público, nós falamos dos empresários e nós não falamos da sociedade. Exatamente. A sociedade é a parte mais interessada nisso, porque o município vai gerar receita, o município vai gerar emprego, a sociedade é a mais interessada. Por isso que eu digo aos senhores, sem nenhuma dúvida, esse processo, independente da forma como ele vai ser conduzido, o principal escopo é a transparência. Né? E recentemente nós vimos nas ruas os movimentos pedindo isso. Então nós precisamos da transparência. Então, que todos esses equívocos do passado, esses senãos aí, sejam avaliados. Eu acho que o poder público, aí eu falo executivo e legislativo, tem todas as condições técnicas para isso. Que isso seja avaliado, que sejam chamados empresários para discutir, e que se crie, olha, então, a partir de dia tal, o cenário é esse, as oportunidades são essas. Alguns talvez se encaixem, outros talvez não. Né? Quem não pode perder é o município. Quando nós falamos em município, nós falamos em sociedade. Isso é o que importa para nós. E na região de Forquilhas foi a região que, na questão dos loteamentos populacional, foi a que mais cresceu. E hoje o novo eixo é a região de Santo Maruim. Né? Então, imagina para aquela região que está ali consolidada, né? Que já se estuda até a possibilidade de fazer uma ligação com a SC 407 com a área do estado de Forquilha, para que desafogue a questão do trânsito e melhore a mobilidade daquela região. Desafogue, né? de Forquilhinhas. Né? Quantas centenas de milhares de empregos que podemos gerar ali. Né? E lá na Santo Maruim, com a alça de contorno, aí, mais cedo ou mais tarde vai se iniciar. Aquela área é uma das áreas mais valorizadas hoje no nosso município, é a área que está tendo o maior crescimento e é o futuro da cidade vai passar por aquela região. Então são coisas assim que, como bem colocou o Marcos, importantíssimo, que vai atingir diretamente as pessoas que moram ali. Muitos talvez compraram a sua casinha ali, se instalaram ali no Forquilhas, porque viram, aqui tem uma área industrial, está crescendo, tem os terrenos ocupados, provavelmente vão começar a construir logo, na expectativa até de buscar um emprego próximo à sua casa. Com certeza. Né? Então, com certeza nós vamos atingir ali diretamente, Marcos, a questão da população naquela região ali mesmo. E a prefeitura, a parte estrutural do terreno está perfeita. Ela abriu rua, asfaltou, fez toda a infraestrutura de escoamento de água, poceamento, está perfeito. Os industriais não teriam que reclamar nada disso. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos falar sobre as possíveis soluções aí para esse problema. A gente volta em instantes. Olá, de volta com São José em Debate, e o tema de hoje trata sobre as áreas industriais do município de São José. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma comissão que foi criada. Essa comissão, vereador Michel, foi um dos encaminhamentos da audiência pública, é isso? O que essa comissão, esse grupo vai fazer efetivamente? Olha, a gente fez realmente essa proposta, 11 empresários se inscreveram com interesse para participar da comissão. Semana que vem agora vamos ter uma reunião com esses 11 empresários, que não tem como os 11 fazer parte da comissão, tem que ser uma comissão até, de certa forma, pequena, para que a gente possa realmente ganhar tempo. Vamos construir os critérios de escolha com eles, e a ideia da comissão, efetivamente, é buscar pesquisar e construir as possibilidades legais de encaminhamento para que a gente possa construir uma solução para esse problema. Né? Em paralelo ao executivo, tem as questões jurídicas dos distratos que já estão ocorrendo, e se nós conseguirmos construir alguma sugestão de alteração de ordem legal que possa parte do legislativo, isso volta a estacar zero e nós conseguimos achar uma alternativa. Então, na comissão vai fazer parte o Poder Legislativo, os empresários e o Poder Executivo, para que a gente junto realmente possa ter uma força-tarefa, para que a gente possa realmente sair dos 10 anos para trás que não se resolveu em nada e não ficar aqui também apenas conversando, trazendo hipóteses, para que a gente possa realmente sentar, dedicar um tempo para isso e construir alternativas concretas e principalmente dentro da lei, para que a gente possa ser o mais igualitário possível, para que a sociedade e o município possam realmente, de fato, resolver esse problema. Bom, e existe algum tempo, algum prazo determinado, assim, bom, a gente vai tentar resolver esse problema em 1 ano, em até 2 anos? A comissão, de acordo com o regimento, ela tem um prazo de duração pré-estabelecido de até 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano.
mas a gente quer concluir esse trabalho antes de um ano, né? A gente entende que, né, com essa força de vontade, com essa disposição de diálogo entre os poderes, né, a gente vai conseguir, num curto espaço de tempo, aí, apresentar uma proposta. Já conversamos com o Ministério Público, que é parte importantíssima nisso, que vai dar também celeridade ao processo, tem interesse em fazer parte, porque senão ele vai ter lá, hoje, aí, 25 ações judiciais de extrato tramitando no Ministério Público. Então, se nós conseguimos construir uma alternativa aqui, nós também vamos estar facilitando o trabalho do Ministério Público do outro lado e facilitando o trabalho do secretário, que vai poder ter mecanismos legais para que ele possa realmente exercer lá dentro das suas atividades lá e conseguir com êxito ter autonomia e ter ferramenta legal para que ele possa tomar as decisões que ele precisa lá. Então, acho que a comissão ela tem um papel importantíssimo e eu acho que esse é o momento para que a gente todos juntos possamos, Fernando, construir uma saída que seja melhor para todos, em especial para o município. Bom, com relação às empresas que estão instaladas nas áreas industriais, mas, né, por necessidade de crescimento, de se instalar em outro local, precisam acabar vendendo, qual que é a opinião de vocês sobre isso, de passar essa empresa para um outro empresário que queira investir no município também, devido a esse prazo, né, de 10 anos? Bom, vender no imediato eu acho que é um pouco complexo. Agora, estudar uma saída dos 10 anos para que se reduza para 5 anos, eu acredito que é possível, porque o município já tem lá uma empresa consolidada, uma empresa instalada, né? E para o município, o que menos importa para o município é se na área industrial está trabalhando na empresa A ou B. Ele quer que naquele imóvel, naquela escritura imobiliária, esteja existindo uma atividade empresarial. Né? Se para o empresário, por questão de ampliação, de necessidade de ampliação, não comporta mais e não tem a oportunidade de ampliação para ele, o que nós não podemos é levar ele a perder o seu negócio. Se ele tem a possibilidade de buscar fomentar o seu negócio em outra área de São José e que ali possa vir um novo empreendedor que se instale de imediato, porque o terreno já está com o imóvel construído, já está tudo funcionando, é só mudar o empresário. Se nós pudermos construir, eu pessoalmente, né, acho que não é problema. O que hoje nós não temos é um meio legal para permitir isso. Né? Que aí eu volto a dizer, nós podemos tratar casa a casa, para cada um que tem interesse vir uma lei aqui específica, não. Que se construa um mecanismo legal, que em último caso se dê autonomia ao executivo, que eu acho que merece essa autonomia, para que realmente possa ele ter esses mecanismos, para que daí ele possa decidir isso sozinho lá no executivo. Qual que é a opinião de vocês? Eu quero deixar um ponto aqui para reflexão, tanto do Legislativo quanto do Executivo, que nós debatemos constantemente o problema da mobilidade urbana. É um assunto recorrente, né? E sempre se pensa em transporte de massa, em rodovia. E essas áreas industriais estão ligadas diretamente ao problema da mobilidade urbana. Porque Forquilhas, setor de Maruim, quantas pessoas saem de lá diariamente para vir trabalhar em outros municípios, para vir trabalhar em outras regiões de São José? Quantos empregos podem ser gerados por essas áreas que hoje estão vazias? Por isso que eu disse no bloco anterior que a sociedade é uma das grandes interessadas. Então, o nosso apoio, tanto da INF quanto da CDL, é para que essa comissão consiga realmente, num tempo recorde, né? Nós sabemos que tudo no poder público tem o processo burocrático, é um pouco mais lento, mas nós queremos deixar aqui o nosso apoio para que isso ocorra da melhor forma possível, da forma mais transparente, e que São José possa ter essas áreas aí o quanto antes ocupadas. E como bem disse o Michel, e eu concordo plenamente, se o empresário que lá está precisa sair por qualquer outro motivo, que essa área seja então, que isso possa ser viabilizado, mas que essa área seja ocupada por uma nova empresa, por um novo empreendimento, para continuar gerando emprego e renda para o município e continuar colaborando para o desenvolvimento da região. Isso é que interessa para a classe empresarial e inexoravelmente é que interessa para a sociedade. Bom, com relação ao lançamento de um novo edital para dar oportunidade para outros empresários, essa seria mesmo uma solução, na opinião de vocês? É uma das soluções, né? Mas isso tudo tem que ser, como eu já venho falando sempre, analisado com muito cuidado, muita responsabilidade, mas a gente tem que dar celeridade ao processo. Eu como secretário de Desenvolvimento Econômico, desde quando a gente assumiu, a gente sempre está em contato com o empresariado, o Marcos sabe, com a Enflo, CDL e todos os órgãos, todas as entidades, nós temos dado um atendimento especial com as portas abertas da Secretaria e tentando resolver os problemas do empreendedor de São José. Então, nós precisamos ter responsabilidade, mas temos pressa. O município, até porque os empreendedores que estão lá hoje lá, eles querem aumentar o seu negócio
Então eles querem também participar de uma concorrência para conseguir o terreno do lado e somente com uma nova concorrência. Mas claro que temos que analisar com responsabilidade, ver quais os problemas que ocorreram para aqueles empreendedores não ter conseguido ir para conseguido ter feito sua empresa, ter construído sua empresa lá. Só que o município já perdeu muito. O município, a população, os empreendedores que estão lá e alguns empreendedores também que não conseguiram construir. Mas nós temos que dar celeridade ao processo e tudo que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Prefeitura Municipal puder fazer, ela vai fazer, pode ter certeza. E nós, empresários, estamos muito esperançosos nessa comissão. Porque a gente vê que está envolvido todas as pessoas do processo. Você pega o Legislativo, pega o Executivo, o Ministério Público, o Procurador do Município, estava presente na nossa reunião, o Gerson, mais os empresários, mais a sociedade organizada, a Infra, mais os empresários. Eu acho que todos os que estão fazendo parte desse processo, agora com essa pequena comissão, vai se conversar entre si. É muito importante isso. Eu falo isso porque eu tenho aqui na minha frente a lei, e a lei me chama a atenção. Quando ela foi criada, não teve esse processo. Se você pegar a lei que foi criada em 2001, quando foi fundado a área industrial, a Lei 3654, ela diz assim, ela tem 4 artigos, e num artigo ela diz assim, a empresa beneficiada com concessão de direitos reais ao uso é vedado alienar, transferir o terreno de exceção de uso recebido do poder público. O cara ia morrer com o terreno ali. Eu não poderia fazer nada com o terreno. A lei não abriu brecha, não. Quando não conseguiram licitar, porque muitos empresários não quis, porque deve ter acontecido isso, veio uma lei complementar em cima dessa lei 4.009, que abriu uma brechinha, que diz assim, dar utilização de versos previstos no projeto de empreendimento enquadrado de benefício dessa lei antes do desconto de 10 anos do início das atividades. É proibido alienar o terreno, certo? Comprado sem abrigo prévio da autorização da prefeitura ou antes de recorrer 10 anos. Então existe uma brecha aí? Não, existe. Ela abriu essa brecha em virtude dessa aqui ser muito amarrada. Ser mais ou menos assim. Ela pega a pessoa, amarra a cabeça, tronco e membro, aí desamarrou a cabeça e o tronco. Aí os membros continuaram amarrados. Tá? Isso para o empresário que vai investir o capital lá, ele pensa antes, espera um pouquinho. Tudo bem que eles assinaram a lei. De encontro que o Marcos colocou antes, né? Sem a prévia autorização do poder público. Então, que tipo de autorização prévia é essa? De que forma que eu vou encaminhar essa autorização? Aí deram quem é o poder público nesse caso? É a Câmara? É a Prefeitura? Deram ao poder público. Então, falta transparência, né? Falta clareza. Exatamente. Então, o que o empresariado vê com essa comissão? Primeiro, essa transparência, que o presidente do AENF está dizendo. Segundo, que todas as pessoas interessadas estão ligadas diretamente com essa comissão. Eu, como empresário que sou, e como membro das iniciativas de iniciativa privada, eu vejo que nós estamos indo para o caminho certo, Michel. É dessa forma mesmo que a gente tem que fazer. Que hoje no Brasil, como ele diz, hoje no Brasil não tenta mais. Ou você conversa com todo mundo, ou não conversa com ninguém. Não é um passado muito distante que nós sabemos que decisões em diversos municípios, em diversas esferas, elas são dadas de acordo com a cara do freguês. Exatamente. Então, isso a gente não pode admitir. Porque as regras, que esse momento seja aproveitado exatamente para dar transparência. Deixar bem claro que tanto o presidente da Infra como os representantes dos empresários não querem privilégios. Nem de forma alguma. Não querem privilégios. Nós queremos que as regras sejam feitas, que sejam acessíveis também para quem vai construir, que seja acessível para quem está lá, ok? Que não seja tão burocrática, que a coisa flua. É isso. E os que não querem, que cedam. Entendeu? Os que não querem, que cedam. Então que a prefeitura devolva o dinheiro investido nesse terreno. Não sei como é que vai ser essa. Aí a gente vai discutir isso no decorrer do tempo, né? Essa é a opinião minha particular, que tem envolvimento com os empresários de lá, né? Mas deixar bem claro, que eu sei que o tempo já está correndo, deixar bem claro que eu vejo com bons olhos isso que nós estamos fazendo. Eu, empresário,
Porque agora a gente está conversando com todos juntos. Nós estamos todo mundo na mesma sala e falando assim, olha, o empresário pensa dessa forma, mas o poder público tem que cumprir esse segmento. Tudo bem, vamos ver como é que a gente pode... E vamos chegar no denominador comum. Isso é que é importante. E que a nova lei atenda a grande maioria, atenda os interesses da sociedade, que é mais importante. Exatamente. Né? E que seja claro. Talvez até, aqui ouso eu dizer que até no processo de desligamento ou de devolução do terreno, de transferência, que isso também seja pensado. Porque vocês, quando eu digo vocês, a Câmara, o Executivo pode ter a surpresa de ter parte dos empresários que digam, não, olha, eu nem quero ver a regra, eu não quero mais. Exato. Como é que eu faço para ter isso de volta? Eu vou ter algum valor, eu não vou ter, eu transfiro? Essa situação que tu está colocando, Marcos, teve casos, poucos, que queriam realmente fazer isso. E não tem a clareza. Se o camarada quiser devolver, ele vai receber o que de volta? O meu recurso lá que eu investi, qual é o índice que vai corrigir, tem índice, não tem índice, porque como foi me colocado na época que foi feita a venda, era um valor simbólico, foi vendido a 5, 15, 20 reais o metro quadrado. Hoje, quanto vale o metro daquela área? Hoje vale em torno de 200 reais o metro daquela área. Né? Se for avaliar pelos índices imobiliários hoje, mas se for corrigir pelos índices que a prefeitura utiliza, né, são valores bem menores. Partindo do princípio básico que o interesse não era especulação imobiliária, no máximo se devolveria o valor que ele pagou, corrigido monetariamente nesse pela período. Inflação E olha lá, que o interesse não era especular. Então que ele receba esse valor de volta e ser o terreno da prefeitura que vai fazer um outro destino, vai lançar um novo edital, enfim, né? Mas tem um isso prazo pensado, também para o novo empresário que construa ali no desse terreno parado. Aí eu imagino eu que todas essas problemáticas ocorridas serão resolvidas. O Marcos, e essa legislação, ela não foge de muita gente internamente na Câmara ter conversado da consolidação e compilação das leis do nosso município, 5.000 e poucas leis nós temos aprovadas, que nós não precisamos às vezes propor novas leis. Né? O político, o vereador, no nosso caso, sempre é questionado quais são as leis que estás propondo novas. Não, se nós conseguirmos fazer uma revisão, fazer as adequações, corrigir, talvez no passado, talvez por a questão do debate, da participação popular, dos segmentos, meios, não era algo assim que se necessitava, que não é algo comum, que hoje não tem como viver sem. Cada vez mais se torna prescindível e importante a participação dos conselhos, das unidades de classe, dos órgãos na participação desse debate, porque não precisamos de leis extensas, nós precisamos de leis claras. Quanto mais extensa a lei, maior é o risco de você ter um deslize ali que possa criar uma insegurança e uma brecha jurídica. Nós precisamos assim, ter normas claras para que não ocorra como ocorreu nesse sentido. Que tu não deixou claro para o cara que não construiu, tu não deixou claro para o cara que quer vender, tu não deixou claro para que se eu quiser alienar, como é que eu posso fazer, como é que eu não posso, e acaba criando toda essa insegurança por parte do executivo, do legislativo e do empreendedor. Então isso é só um exemplo, né, que afeta, claro, diretamente as empresas que não construíram, mas de legislação nossas aqui da casa que nós estamos buscando e montamos já uma comissão também específica dentre os vereadores. Um grupo vai tratar da reforma do nosso regimento e outro grupo da consolidação das leis, a título como a Assembleia já está fazendo, para que daí nós possamos digitalizar as leis, torná-las de forma clara, para que o cidadão realmente possa conhecer as nossas leis de forma clara, para que as duas áreas industriais elas têm em torno de 5 ou 6 legislações que tratam da mesma matéria. E se tu for buscando, um é que deu indação em pagamento, o outro que autorizou trocar a empresa A pela empresa B, o outro é que alterou ali como o amigo Luiz leu, o outro é que criou a área industrial, que tu tens consolidar isso aí numa única lei. E a participação de representantes do município, dos empresários, também facilita na elaboração dessas leis, né? Acaba contribuindo para isso. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados aqui. Secretário Fernando, muito obrigada. Eu queria agradecer e colocar à disposição do empresariado de São José, os empresários que têm terrenos e os empresários que estão instalados nas áreas industriais, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está à disposição para conversar, para ajudar e apoiar no que for possível. Estamos disponíveis para atender muito bem o nosso empresário. Bom, presidente da Info, Marcos, muito obrigada. Agradecer pela oportunidade, agradecer aos colegas do debate e dizer que a InfoCDL está à disposição não só da Câmara, mas como da Prefeitura e dos empresários que estão envolvidos nessa celeuma toda. Se quiserem instalar à disposição a Info para suas reuniões, seus debates, inclusive com apoio jurídico, nós estamos à disposição. Esse é o nosso papel como entidade de classe. Espero que usem
e abusem das nossas instalações, da nossa estrutura, que estamos lá para isso. Obrigado. Como bem disse o Michel, botar uma comissão com muita gente é complicado. Mas nós podemos reunir lá a classe empresarial e quem sabe de lá tirar boas ideias, compilar essas ideias para colaborar com a comissão aí liderada pela Câmara, né? Claro. Então, para isso estamos à disposição, estamos também em início de mandato à frente da ENF-CDL, estaremos à disposição sempre tanto da TV Câmara quanto dos poderes constituídos, dos amigos empresários, enfim, contem sempre conosco. Obrigado pela oportunidade. Bom, empresário Luiz, sempre bom. Bom, eu agradeço imensamente, né, o convite, agradeço ao secretário Fernando pela participação, ao vereador Michel, e dizer ao presidente da ENF que nós já usamos a sala dele. A primeira reunião para o pontapé inicial foi lá, foi lá na ENF, né? E dizer que eu particularmente, que represento os empresários, estou muito satisfeito. Eu tenho certeza que nós vamos chegar a um denominador comum e vamos dar um basta nesse imbróglio que está as áreas industriais. E que eu vejo que não é muito difícil de resolver, é só ter bom senso, é só corrigir algumas arestas que tem, né, em termos de lei, em termos de empresários, e no final nós vamos, sabe, Fernando, nós vamos chegar a um denominador comum, com certeza, porque primeiro nós somos adultos, somos empresários, somos pessoas inteligentes, não tem o que não dá certo, ok? Bom, vereador Michel, que levantou essa bandeira aqui, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Bruna. Agradecer ao Fernando, ao Luiz, ao Marcos. E o nosso intuito de resolver é demonstrado pelo esse debate, um debate de nível, né, de realmente assim, de pessoas que querem realmente ter um objetivo comum, que é buscar uma solução para o problema. E como vereador, representante eleito pelo povo, sem dúvida, essa é uma bandeira que ela não é minha, é uma bandeira do parlamento, onde um vereador está, ele representa os demais companheiros de parlamento. Então eu apenas estou liderando nesse momento de trabalho para que nós possamos futuramente no plenário discutir e aprovar, se for necessário, as medidas que possam beneficiar. Para agradecer ao apoio da ENF, a parceria da ENF, agradecer ao Fernando, que sempre tem se colocado à disposição, que já é um amigo de longa data, que torcemos para que ele possa realmente exercer tudo o que ele tem programado da Secretaria, e ele conte com este vereador, conta com a Câmara de Vereadores, e o Luiz, que é um eterno lutador daquela área, que sempre tem nos procurado no intuito de cada vez mais melhorar aquele empreendimento. Então acho que esse é o grande objetivo, que a gente possa realmente construir uma saída, e a saída que seja melhor para a cidade, que sendo bom para a cidade, é bom para o cidadão josefense. Com certeza. Novamente agradeço a participação, a presença e os esclarecimentos de vocês. São José em Debate vai ficando por aqui. Até o próximo programa com um tema diferente sobre o município de São José. Até lá.